Hello there, dear students! Welcome to our third grammar class. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de gramática. Nós já falamos então sobre os subject pronouns e também sobre o verbo to be na afirmativa. Lembrando, é claro, que nós estamos falando do verbo to be no tempo verbal presente, no simple present. Na aula de hoje, então, uma aula bem tranquila, vamos aprender a passar as frases da afirmativa para a forma negativa. Uma excelente aula a todos! Então, pessoal, nós vimos que o verbo to be ele equivale aos verbos ser e estar em português. E nós vimos então também a sua conjugação na afirmativa. Vamos relembrá-la e também, claro, repetir para nós praticarmos a pronúncia? Então tá aqui, nós temos os nossos subject pronouns e a conjugação do verbo to be, claro, no simple present. Então, repeat after me. Repitam depois de mim. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, pessoal, nós já tínhamos visto aqui apenas a conjugação do verbo to be na sua forma afirmativa. E como é que nós vamos, então, passar agora para a forma negativa? Então, se o verbo to be significa ser ou estar, como é que eu digo, por exemplo, eu não sou ou eu não estou, ela não é ou ela não está? Nós vamos simplesmente acrescentar a palavrinha not, que equivale ao não em português, logo depois do verbo to be. Quer ver como é que fica? Olhem só. Então vamos ver agora como é que ficará a forma negativa. Então nós teremos sempre o sujeito, depois o nosso verbo to be, que nem nós estamos acostumados a ver já na afirmativa, e nós vamos simplesmente acrescentar aqui a palavrinha not depois do verbo to be. Então olha só, pessoal, o I am, né, eu sou, eu estou, vai ficar I am not, eu não sou ou eu não estou. You are, você é, você está. E agora na negativa, you are not, você não é, você não está. He is, ele é, ele está. He is not, ele não é, ele não está. She is, ela é ou ela está. She is not, ela não é, ela não está. O it is passa para o it is not, então ele ou ela não é ou não está, lembrando que nós vamos utilizar o it sempre com objetos, com animais e também naquelas orações que em português o sujeito ou é inexistente ou é indeterminado, nós sempre utilizaremos daí o it no inglês. Nós veremos bastante isso já nas nossas próximas aulas e também nas nossas listas de questões. Em seguida, nós temos aqui o we are, nós somos ou nós estamos. Na negativa, we are not, nós não somos ou nós não estamos. De novo, you are, mas aqui no plural, não é isso? Vocês são ou vocês estão. E na negativa, you are not, vocês não são ou vocês não estão. Depois o they are, eles são ou eles estão, também serve para elas, é claro. E na negativa, they are not, eles ou elas não são ou não estão. Vamos ver de novo aqueles exemplos que nós já estamos trabalhando desde a nossa primeira aula e vamos passar então todos aqueles exemplos para a forma negativa. Olha só, nós tínhamos visto então Carla is beautiful, a Carla é bonita, Carla is beautiful. Como é que eu digo a Carla não é bonita? Nós simplesmente vamos acrescentar o not logo depois do verbo to be. Então Carla is beautiful vai ficar Carla is not beautiful, a Carla não é bonita, Carla is not beautiful, não é bonita. E aqui, pessoal, no nosso segundo exemplo, Samuel is nice. O Samuel é legal. Como é que eu digo Samuel não é legal? Vamos, claro, acrescentar o not depois do verbo to be, que aqui tem a conjugação is, porque o sujeito é he, não é isso? Então, Samuel is nice. Na negativa, Samuel is not nice. Samuel is not nice. Bem tranquilo, não é isso? Mais um, então. Joseph and Maria are friends. O José e a Maria, o Joseph e a Maria, são amigos. E agora nós vamos dizer que eles não são amigos. Então, Joseph and Maria are not friends. Não são amigos. Joseph and Maria are not friends. Não são amigos. Agora eu quero mostrar para vocês que nós podemos também contrair o not com o verbo to be. Então, sempre que nós tivermos ali o is ou o are, não tem como nós contrairmos o not com o am, ok? Então, o I am not não tem contração. Mas com o is e com o are, nós podemos sim
Contrair, isso é muito comum, tanto na fala quanto na escrita informal. Então, olha só, o is not nós podemos também dizer isn't. Então, repeat after me, isn't. Is not, isn't. Mesma coisa, isn't. E o are not, aren't. Aren't. Are not, aren't. Tá legal? Então, nós podemos aqui contrair o not com o nosso verbo to be, desde que nós tenhamos as conjugações is ou are, tá legal? Com o am não tem como fazer essa contração. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso exercício, só que ao invés de nós só acrescentarmos o not depois do verbo, que é muito fácil, vamos já colocar a forma contraída aqui do verbo com o not para formar a negativa. Então olha só, lembram-se do nosso exemplo? You and Anna are sisters. Você e a Ana são irmãs. Como é que nós vamos dizer, então, você e a Ana não são irmãs, mas usando a forma contraída do not com o verbo to be? Vai ficar, então, you and Anna aren't sisters. You and Anna aren't sisters. Você e a Ana não são irmãs. Another example. James and I are brothers. James and I are brothers. O James e eu somos irmãos. Como é que agora nós vamos fazer a negativa dessa frase, utilizando então o verbo contraído com o not? Nós vamos dizer James and I aren't brothers. James and I aren't brothers. O James e eu não somos irmãos. Ok? And our last example, e o nosso último exemplo, the dog is barking, o cão está latindo, o cachorro está latindo, e usando aqui a contração do is com o not, nós vamos dizer the dog isn't barking. The dog isn't barking. Tá legal, pessoal? Com isso, então, nós vimos como passar o verbo to be para a negativa, uma aulinha bem tranquila. Já na próxima aula, nós veremos como fazer questões, como fazer perguntas usando o verbo to be, e em seguida nós já entramos com a nossa segunda lista de exercícios, que vai, então, tratar justamente desses temas do verbo to be nas suas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Um forte abraço a todos, então. See you next class!